Graças paz amada, estou passando aqui para trazer um vídeo, acredito que inusitado. Eu estava em casa esses dias e senti a vontade de fazer um vídeo falando como expulsar demônio, porque tem muita dúvida ainda sobre esse tema. Algumas pessoas pensam que só o pastor pode expulsar demônio, tem um monte de dúvidas. E esse vídeo eu quero com tranquilidade instruir o corpo de Cristo, com um pouco de experiência que eu tenho nessa área. Já vivi muitas coisas e eu quero trazer um pouco dessas experiências nesse vídeo. Eu, quando me converti, eu era aquele cara que era louco para expulsar um demônio. Aquele caça-fantasma, que eu ficava procurando demônio nas esquinas. E determinado dia, acho que eu já tinha aproximadamente uns 2 anos de cristão, ou menos. Foi no ano de 2010, 2010 eu acho. Eu estava em casa de madrugada, mais de meia-noite já, tinha chegado de uns trabalhos espirituais, e o meu irmão de sangue liga para mim: Fábio, na época eu morava no José Liberato, num bairro aqui de Caruaru, e meu irmão ele morava no Salgado, em outro bairro da cidade. E ele ligou para mim e disse: Fábio, olha aqui na rua que eu moro, na rua da nossa avó, tem uma mulher endemoniada, e essa mulher ela tá tocando terror na rua, todo mundo tá com medo, os cristãos da rua estão trancados em suas casas, olhando pela janela, pelo vasculhante. E eu pensei, se Fábio vier aqui, acho que Fábio consegue. E ele ligou, e naquela hora aquele entusiasmo, e eu já estava pronto para dormir, corri, vesti uma roupa e na hora, detalhe, bateu medo em mim. Eu sempre andava à procura, e quando chegou o grande dia, aquele medo em mim. Aí na hora eu chamei minha esposa, disse: vamos comigo? Mas eu não falei para ela que eu estava com medo, né? Disse: vamos comigo? Ela: não, vai tu. Disse: não, vamos comigo, porque ela já tinha experiência na área. E eu queria que ela fosse comigo. A minha ideia era, se eu não conseguir, ela consegue, mas eu não falei isso para ela naquela hora. E a gente estava indo, e quanto mais próximo chegava da rua, aonde estava lá a mulher endemoniada, maior era o meu receio, um medo batendo em mim. E quando chegamos lá, eu vou resumir nessa história, nós expulsamos o demônio, pessoas foram salvas naquela oportunidade, as pessoas viram o poder de Deus. Mas, aonde eu quero me deter nesse pequeno testemunho? Eu tive medo. E chamei minha esposa para ir comigo, porque eu pensei, se eu não conseguir, ela consegue, porque ela já expulsou demônios. Então, é normal esse medo. Tudo que vai ser feito pela primeira vez traz medo, é algo novo. Então, muitas pessoas pegam esse medo e se travam por esse receio, por esse medo, e não querem ir expulsar demônios. E não é só para pastor expulsar demônio, é para toda pessoa que nasceu de novo. Então, eu tenho alguns pontos aqui sobre expulsão de demônio e eu quero tratar sobre esses pontos. Primeiro ponto: o que precisa para uma pessoa expulsar demônio? Primeiro ponto: essa pessoa ela precisa nascer de novo. Se você não for nascido de novo, se você não é lavado pelo sangue de Jesus, você não consegue expulsar demônio. De jeito nenhum. Eu queria ler um texto que está em Atos dos Apóstolos, Atos 19, abre por favor. Versículo 13. Eu quero ler na versão King James. Atos 19, versículo do 13 ao versículo 17. Vejam aqui uns caras, judeus, filhos de um sacerdote,
querendo expulsar demônios sem ter nascido de novo, sem ter autoridade para isso. Vejam no que deu. Atos 19, versículo 13. E alguns judeus que peregrinavam praticando exorcismo, tinham judeus que eles praticavam exorcismo, coisa que também alguns bispos, padres da Igreja Católica também praticam, exorcismo. Isso aí é assunto para um outro vídeo, não vou me deter aqui. Tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os tomados por espíritos malignos, mandando: esconjuro-vos ou expulso vocês por Jesus, a quem Paulo prega. Vejam, eles queriam expulsar demônios no nome do Jesus que Paulo prega. Eles não pregavam Jesus, mas eles queriam se utilizar da autoridade do nome de Jesus para expulsar demônio. Mas eles não eram nascidos de novo. Eles não tinham aliança com Deus no sangue de Jesus. Aí veja o versículo 14. Os que assim procediam eram os 7 filhos de um judeu chamado Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Então, eram filhos de um dos principais dos judeus. Você pode ver aqui, 14. Os que assim procediam eram os 7 filhos de um judeu chamado Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Versículo 15. Certo dia, um daqueles espíritos demoníacos ou demônios lhes respondeu para os 7 filhos de Seva: Jesus eu conheço, Paulo sei quem é. No entanto, vós, quem sois? Versículo 16. Então o endemoniado avançou sobre eles, os dominou e os agrediu com tamanha violência que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Veja a vergonha. Eles queriam expulsar os demônios do endemoniado, os filhos de Seva, mas eles não tinham autoridade para isso, eles não eram nascidos de novo. E eles diziam: eu expulso você, demônio, ou vocês, em nome de Jesus a quem Paulo prega. Aí os demônios disseram: Paulo eu conheço, Jesus também, conheço os dois. Agora vocês, eu não conheço, vocês não têm autoridade. Ou seja, alguém para expulsar demônio, a primeira coisa que tem que ter é novo nascimento. É ser salvo. Ter recebido Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Senão vai apanhar. Vai tomar uma pisa, como aqui tomaram esses homens aqui. Certo? Versículo 17. Assim que esse acontecimento se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que habitavam em Éfeso, toda a população foi tomada de grande temor e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Que coisa linda! Eles queriam expulsar demônios, mas não eram salvos, não eram nascidos de novo. Tomaram uma pisa. Todo o povo daquela região ficaram sabendo e o nome de Jesus foi engrandecido. Ou seja, só se expulsa demônio quem é lavado e redimido pelo sangue de Jesus. Se você não é, não tente. Você vai tomar uma pisa. Você vai apanhar. Você pode sofrer danos terríveis. Até mesmo eles enlouquecerem você. Certo? Então, primeiro ponto para eu poder pensar em expulsar demônio é: eu preciso ter nascido de novo. Segundo ponto, eu preciso ter fé que eu posso expulsar. Porque se você não tiver fé que você pode expulsar, mesmo sendo nascido de novo, você não consegue expulsar. Então, não é só nascer de novo, mas também é preciso ter fé. Eu posso expulsar os demônios. Eu tenho o nome de Jesus. Eu vou chegando, eles vão bater em retirada porque eu tenho uma aliança com o meu Senhor. Não sou eu, é Ele quem vai na minha frente. Não é no meu nome, é no nome de Jesus. Tem que ter fé. Sem fé você não consegue expulsar demônio.
Abra aí sua Bíblia para a gente ver. Abra sua Bíblia em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 16. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Muita gente precisa ouvir isso, certo? Para poder gerar convicções e expulsar demônios. O maior habita em nós. Nós podemos sim expulsar demônios. Não só os pastores, mas todos aqueles que são lavados e redimidos pelo sangue de Jesus e que crê que pode expulsar o demônio. Marcos 16, versículo 15 ao versículo 18. Vamos ler esses versículos. E disse-lhes, quem disse foi Jesus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado, aqui é o batismo no corpo de Cristo, será salvo. Mas quem não crê será condenado. Aí veja agora, versículo 17. E estes sinais hão de seguir os que crerem. Os que crerem. Não basta apenas ter nascido de novo, é preciso crer. Porque tem muita gente que nasceu de novo, mas não crê que pode expulsar demônio. Por isso não consegue. Não consegue. E estes sinais hão de seguir os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Aí ele vai continuar, né? Falarão novas línguas, pegarão em serpentes e quando beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, segundo ponto. Primeiro ponto, é preciso ter nascido de novo. Segundo ponto, é preciso que você creia. Eu posso expulsar esses demônios. O maior habita em mim. Quem é espírito de pomba gira? Quem é tranca-rua? Quem é Zé Pilintra? Quem são os demônios perto do poder do nome do meu Senhor? Eu creio. O Senhor me deu uma procuração. Eu posso usar o nome dele. E quando eu chegar diante dos demônios, eu vou chegar chegando e eu vou dizer: saiam em nome de Jesus. Não tem muita conversa. Tem que estar fazendo entrevista com o demônio. Eu chegar chegando, bora, sai. Se tiver mais de um, quantos tem aí? Digamos que ele diga: legião. Sai todos em nome de Jesus. Sai toda a legião em nome de Jesus. Tem que sair. Jesus fazia isso. E nós podemos fazer. Porque ele nos deu a autoridade no nome dele. Então nós podemos. Você pode. Terceiro ponto, para que você consiga expulsar os demônios. Terceiro ponto, você não pode estar andando no pecado. Você não pode estar com associação com o demônio. Porque quem vive no pecado está dando brecha para os demônios. Então, se você der lugar para o diabo pecando, você não vai conseguir expulsar os demônios. Quando você disser: sai dele, sai dela, em nome de Jesus, aí o demônio vai dizer: quem é você? Por que você quer me expulsar? Se você me serve. Você fez isso, isso, isso e isso. Porque na oportunidade, quando eu fui expulsar o demônio nesse bairro de Caruaru, lá no Salgado, as pessoas estavam com medo de passar na porta da mulher endemoniada. Porque ela estava falando, os demônios estavam falando o pecado de todos que passavam. Por quê? Os demônios estão ao nosso redor, ou melhor, ao nosso derredor. E se você está pecando, ele está vendo. Aí como é que você vai exercer autoridade sobre ele? Se você tem brecha, então ele vai expor você, ele vai envergonhar você e você não vai conseguir expulsar os demônios, porque você está no pecado. Então o terceiro ponto é, você precisa estar em santidade. Amado, tem demônio que você só consegue expulsar se você tiver uma vida de oração, de jejum, uma vida com comunhão com Deus. Tem demônio que é mais fácil de sair. Tem outros que são mais difíceis. Tem demônio que você diz: sai dele, já sai. Mas tem demônio que você vai ter que lutar e lutar e lutar, resistir firme para que esse demônio saia. Então,
Você não pode estar vivendo no pecado. Você precisa estar vivendo uma vida santa para que você tenha ousadia. Porque se você é chamado para expulsar um demônio feroz, um demônio seja qual for, e você sabe que você está vivendo no pecado, você já vai sem convicção. Você não vai com convicção, porque você sabe a vida que você está vivendo. Então o terceiro ponto é esse. Você precisa estar vivendo em santidade. Certo? Quarto ponto, muito importante eu colocar esse quarto ponto. Quando você chegar diante da pessoa endemoniada, você vai precisar ter ousadia e perseverança. Você vai ter que resistir firme. Porque tem demônio que vai fazer um show. Vai se amostrar. Eu não saio, quem você é? Aí você diz, você sai sim. Em nome de Jesus, eu tenho autoridade. Sai dele, sai dela. E tem que perseverar. Tem demônio que só sai com jejum, oração e perseverança. Então você precisa perseverar. Abre tua Bíblia, por favor, em Tiago. Tiago, capítulo 4. Aleluia. Tiago 4, versículo 7. Diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, ou seja, obedeça a Deus. A Deus se obedece. Aí ele diz: resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Então, quarto ponto, diante de um momento onde você está expulsando o demônio, é preciso que você resista a ele. Sai, em nome de Jesus. Você tem que ficar firme, ainda que ele brade, ainda que ele faça um show, se amostrando, falando besteira, ainda que ele minta, porque pode ser que ele minta, querendo desanimar você e fazer com que as pessoas que estão ao seu redor olhem para você diferente. Ainda que eles mintam, querendo te enfraquecer, você diz, não, cale sua boca, mentiroso. O maior habita em mim, Deus está comigo, você vai sair em nome de Jesus. E você resiste ele. Seja 10 minutos, meia hora, 1 hora. Vai ser cansativo? Vai. A guerra espiritual vai ser grande? Vai. Você vai sair debilitado, cansado? Vai. Mas você não pode retroceder. Quem tem que retroceder é o diabo. Porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Certo? Então, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você pode expulsar demônios? Sim. Você pode. Com toda convicção. Se você está dentro desses requisitos que eu estou mostrando aqui, você pode e deve. Não só pode, você deve. Para a gente encerrar, abre tua Bíblia, por favor, em Lucas 10, 19. Lucas 10, 19. Já fui expulsar demônios que ficaram querendo dar show. Quem é você? Você não me expulsa. E eu te cala, miserável. Cala tua boca, mão para trás. Baixa a cabeça. Sai dele, sai dela. E teve que sair. Então, chegando diante dos demônios. Alguém está bradando, gritando, fazendo alvoroço. Você diz, cala-te, bota as mãos para trás e te ajoelha, porque você não pode deixar aquela pessoa sofrendo na mão dos demônios, enquanto ele está se batendo, está ferindo o corpo daquela criatura, daquela pessoa. Então você não pode estar também expondo aquela pessoa. Então você chega e diz, bora, cala a boca, coloca as mãos para trás, em nome de Jesus, porque Jesus falou que para você subjugar um espírito maligno, você amarra primeiro ele, está escrito, certo? Lá em Mateus, pelo que me parece, Mateus capítulo 12, se não me engano. Então chega chegando. Diabo é feito aqueles cachorrinhos. Você fala brincando, ele não obedece. Você bota torando, aí ele obedece. Abre aí Lucas 10, 19. Diz assim: eu vos dou autoridade, é Jesus falando, para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum.
O Senhor nos deu autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões. Nasceu de novo, tem fé, está em santidade. Resiste o diabo e ele vai fugir de você. Pisa no diabo, o maior habita em nós. Avante, nada pode nos deter. Um forte abraço, que Deus te abençoe. Tchau.